os irmãos da igreja do Pastor, amém? Glória a Deus, né? Queridos, pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos gratos nela e ao nosso Deus, aleluia, por intermédio desta oportunidade de nós, aleluia, estarmos aqui para poder nós dar glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aquilo que o Senhor me chamou de adorar e exaltar o seu santo e precioso nome. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, aleluia, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a vida, aleluia, do pastor Wellington, aleluia, que nos fez um convite para poder, aleluia, nós estarmos neste lugar para junto nós adorar o Senhor, aleluia. Campanha, querido, campanha é propósito, aleluia, e propósito é batalha. Louvado seja o nome de Jesus. E sabemos, aleluia, que todas as campanhas, aleluia, o bom é começar e terminar, aleluia, né? Porque tem muitas pessoas que campanha começa, mas não termina. Louvado seja o nome de Jesus. E a vida é assim, querido, o bom é começar. Em primeiro lugar, Jesus disse que a salvação não é para quem começa, é para quem persevera até o final. Louvado seja o nome de Jesus, né? E tudo na vida é assim, querido. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, ele disse que o maior vencedor não é aquele que ganha todas as batalhas, é aquele que não desiste. Para chegar um dia ele ser vencedor. Louvado seja o nome de Jesus. E na vida cristã, aleluia, é assim. Ouvir meus irmãos falando e testemunhando. Louvado seja o nome de Jesus. Aceitar Jesus, querido, você já entra sabendo que não é fácil. É verdade. Aleluia. Eu não acredito, aleluia, nesse evangelho que prega facilidade. Não existe. Foi o próprio Jesus quem disse em João 16:33. Aleluia. No mundo tereis aflição. Jesus já está dizendo. Aleluia. Ou não pense que você vai aceitar Jesus e vai, aleluia, deitar e descansar. Não. Aceitou Jesus, pode se preparar. Glória, se o negócio está ruim, vai ficar pior. Louvado seja o nome de Jesus. Vai ficar pior. Porque o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não. É contra as potestades, é contra as obras espirituais desta maldade. E o que é que o mal quer, querido? Aleluia. Que esta igreja não exalte o Senhor. Que esta igreja não adore o Senhor. Que este lugar não venha, aleluia, as portas se abrir para esse povo entrar e adorar, louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o inimigo sabe, querido, que mesmo você batalhando, que mesmo você enfrentando, tem vitória para a minha vida, tem vitória para a tua vida. Aleluia! Tem! Aleluia! Porque Jesus está conosco. Jesus está na frente, Jesus está na guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nesta noite, aleluia, como é o início, aleluia, da campanha, aleluia, eu quero convidar você para nós ler o texto, aleluia, de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, aleluia, versículo 12, versículo 13 e o versículo 14. Louvado seja Deus. Eu creio e acredito, querido, aleluia, que Deus, aleluia, já fez coisas grandes neste lugar e vai permanecer fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só precisamos acreditar e confiar. A Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E para isso, aleluia, nós temos que crer, aleluia, em Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 11, 12, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Amém. Pois então vamos ler, meus irmãos, a palavra do nosso Deus nesta noite. E está escrito assim:
Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia e pôr-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Ábanos e Farpã, rios de Damasco, melhores do que todas as águas purificadas, aleluia, todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar deles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura tu não faria? Quanto mais dizendo-te, aleluia, lava-te e ficará purificado. Então desceu, aleluia, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Pode se acertar, aleluia, e aí, aleluia, você dá glória, aleluia, você me jura, aleluia, e nós vamos, aleluia, fazer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo ser adorado neste lugar, porque a Bíblia diz que sem o Senhor, aleluia, nós não podemos fazer nada. E se o Senhor, pela sua graça e misericórdia, quiser, aleluia, grandes coisas Ele vai fazer, aleluia, neste lugar, porque a minha fé, aleluia, me garante que na presença do Senhor há fartura de alegria, na presença do Senhor tem resposta para quem crê, na presença do Senhor tem cura para quem precisa, na presença do Senhor o diabo é envergonhado, na presença do Senhor o nome dele será louvado, o nome dele será engrandecido, e eu e você permaneceremos, aleluia, exaltando a Ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, nós estamos em um texto, aleluia, do livro de 2 Reis, que é mais conhecido. Quando fala aleluia, do livro de 2 Reis, vem logo no pensamento capítulo 5, da história de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o capítulo 5, ele narra, aleluia, a cura desse homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Naamã, aleluia, era um chefe. Naamã era uma autoridade. Naamã era um homem, aleluia, que tinha uma grande posição, aleluia, diante, aleluia, do seu rei, diante, aleluia, do seu povo. A Bíblia, aleluia, inicia o capítulo 5 falando que Naamã era um chefe do rei. Naamã era um homem importante, aleluia. A Bíblia narra, aleluia, que Naamã, aleluia, era um grande homem, aleluia, diante do seu Senhor, aleluia, e de muito respeito. Louvado seja o nome de Jesus. Mas também, aleluia, através da vida de Naamã, Deus, aleluia, deu grandes livramentos ao povo sírio, ao povo, aleluia, da sua descendência. O que é que eu aprendo neste primeiro versículo? Era que Deus já tinha algo a fazer na vida de Naamã. Porque o texto diz que por causa de Naamã, Deus deu grande livramento aos sírios. Aleluia! E nesse primeiro versículo, o que é que eu aprendo? Que é preciso renunciar. Aleluia! O texto diz que Deus deu livramento aos sírios por causa de Naamã. Aleluia! E eu aprendo
tinha dentro dele. Aleluia. E hoje, pastor, não é muito diferente. Quantas autoridades respeitadas sobre o nosso meio, aleluia, que estão como Naamã, parecido como Naamã. Quem olha vê uma boa aparência, mas não sabe o que ele tem após, aleluia, ele tirar as suas vestes. Não sabe o que ele tem após tirar, aleluia, as suas armaduras. Não sabe a aflição, não sabe a angústia, não sabe a dor, não sabe a tristeza, não sabe, aleluia, o que ele passa, aleluia. E o que ele enfrenta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Deus querido, aleluia, que Naamã era um homem, aleluia, valoroso, mas também era leproso. Naamã carregava algo, aleluia, em si, aleluia, que não estava baseado apenas na lepra, aleluia. Naamã carregava algo em si que só através da renúncia é que ele ia obter resultado. E o que é que eu aprendo da minha e da sua vida? Que nós temos, aleluia, que em todos os aspectos da nossa vida parar e meditar e renunciar a algo para poder nós obter resultado da parte de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, no Evangelho de Lucas 4:27, que o próprio Jesus disse que naqueles tempos tinha muitos leprosos, mas somente Naamã foi curado da lepra. Aleluia. Por que, amado? Porque, aleluia, Jesus usa Naamã, aleluia, no Antigo Testamento para dar um ensinamento no Novo Testamento. Era porque, aleluia, neste período, aleluia, Judá, aleluia, e Israel estava passando por um grande processo de desobediência a Deus. Aleluia. Judá e Israel, aleluia, tinha se afastado de Deus, aleluia, tinha se distanciado do Senhor, e por causa, aleluia, desta situação, aleluia, Judá e Israel estavam enfrentando, aleluia, um período, aleluia, de decadência espiritual. Por falta de renúncia. Aleluia. E o que é renúncia, amado? É reconhecer que sem Deus você não é nada. Porque hoje, aleluia, o povo, aleluia, estão com o diabo. Muitos, né? Querem tirar Deus do trono para se assentar no trono de Deus. Aleluia. Querem construir o seu trono acima do trono do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que as coisas não funcionam dessa forma. Aleluia. Nós temos que entender uma coisa, querido, que eu e você somos o barro e Ele é o oleiro, que eu e você até precisamos de Deus, porque foi dito nesta noite que Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Aleluia! Ele era Deus antes, Ele é Deus hoje, será Deus eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus! E o que o inimigo mais almeja no meio do povo de Deus é que o povo não venha renunciar. Aleluia! Certas situações que estão impossibilitando de viver o milagre. Todo mundo quer milagre, mas não quer renunciar a certas situações. Prefere esconder por debaixo da capa. Aleluia! Me perdoe, meu irmão. Se a pregação não é aquela de que estava esperando. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor Jesus
coração. Aleluia, creio eu, aleluia. A Bíblia não diz, mas se nós estudar, nós aprendemos que Naamã poderia, aleluia, já ter sido curado. Naamã já poderia, aleluia, já ter sido limpo, porque Naamã tinha autoridade, Naamã tinha posse, Naamã tinha ouro, Naamã tinha prata. Aleluia, Naamã, aleluia, tinha, aleluia, cartas do rei para fazer qualquer coisa e obedecer, aleluia, qualquer pessoa para poder executar a obra que ele precisaria. Levante as suas mãos para o céu nesta noite. A primeira palavra da parte de Deus para mim e para a sua vida. Tem coisas que você está procurando no homem, mas o homem não pode resolver. Tem coisas que você está esperando no homem, mas o homem não pode fazer. Mas a partir do momento, pastor, que eu e você começar a renunciar, você vai ver o dia que Deus vai fazer. Aleluia! Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus só faz quando você renunciar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O texto diz, aleluia, que, aleluia, saíram tropa, aleluia, da Síria de Israel levando uma menina. Olha a estratégia de Deus, pastor, para poder chamar a atenção, aleluia. Olha a estratégia de Deus para poder, aleluia, realizar a obra que ele tem para fazer. Aleluia. Porque, aleluia, a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir. Aleluia. E o que Deus faz, aleluia, eu aprendi com um pastor amigo meu que está na glória, aleluia, que ele disse assim: meu pastor, as coisas de Deus não é para nós entender, é para nós aceitar. Porque o que Deus faz hoje, aleluia, nós não entendemos, mas amanhã nós sabemos. Não é João que diz, João escrevendo, aleluia, diz que Jesus disse: o que eu faço hoje tu não sabe, tu não entende, mas amanhã vai saber. Aleluia, porque na hora tu não entendeu, na hora tu não compreendeu. Aleluia, era porque o que eu queria fazer, aleluia, o que era de ontem, aleluia, não era para ontem, o que era de hoje não é para hoje. É porque Deus tem determinado no seu tempo todas as coisas. E eu quero pegar nessa noite, nesse lugar, que Deus já determinou na minha e na sua vida. Algo novo vai acontecer. Aleluia! Deus permite o Ciro levar uma menina presa. Aleluia! A Bíblia diz, amado, que Israel, aleluia, estava nas mãos dos sírios. Aleluia! Israel, aleluia, já tinha perdido muitas guerras para os sírios. Aleluia! Os sírios faziam o que queriam, aleluia, em Israel. Louvado seja Deus. Aleluia! O texto diz, aleluia, que a tropa, aleluia, dos sírios saiu da terra de Israel, levando, aleluia, uma menina presa. Aleluia! E essa menina, olha onde foi que essa menina foi parar? Na casa de Naamã. Esta menina, a Bíblia diz que ela foi ser escrava da mulher de Naamã. Mas qual era o propósito de Deus? Aleluia, envergonhar, aleluia, um israelita, aleluia, ou era, aleluia, levar a israelita para concretizar a
eu vou continuar orando depois, mas eu vou continuar sendo que nem Jó. 19:25. Bem, Senhor, que o meu redentor vive, e por fim ele vai se levantar, ele vai chegar, ele vai enviar o meu preciso. Ele vai, aleluia, porque a fé diz, aleluia, a Bíblia diz em aleluia, Hebreus 6, que a fé é o que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradar a Deus, porque é através da fé que eu tenho certeza que Ele vive, que Ele existe, que Ele é parador, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é Rei do Rei, Senhor do Senhor. É através da fé, aleluia, que eu tenho a plena certeza que esse céu vai se abrir, Jesus vai voltar e eu e você vamos para casa. É através da fé, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Deus envia uma menina que tinha fé em Deus, que acreditava que Deus ainda era capaz, aleluia, de curar, independentemente, aleluia, de quem fosse. Aleluia. Lá na Nova Vista, eu não sei se tem alguém aqui que já ouviu falar da casa de oração da irmã Raimunda. Alguém aqui já ouviu ou já andou lá? Ninguém aqui mandou lá ainda não? Casa de oração de irmã Raimunda lá na Nova Vista. Aleluia, lá, aleluia, tem uma casa de oração da irmã Raimunda. E lá, amados, vai gente de todos os cantos. Aleluia, Calcaia, Fortaleza, Paracuru, até fora do estado do Ceará. Aleluia. E lá, aleluia, vai todo tipo de espécie de gente. Vai bebo, vai drogado, vai homossexual, vai mulher lésbica. Aleluia, vai gente de todas as formas que você imagina. Aleluia. E lá, amado, aleluia, tanto frequenta o rico como frequenta, aleluia, o povo evangélico. Mas lá, amado, toda segunda-feira eu estou lá dirigindo tudo. Aleluia. E lá eu sempre digo, eu nunca vi, aleluia, o povo receber tanto milagre e os crentes. Lá o rico recebe mais milagre do que os crentes. Lá. Aleluia. Pastor, mas Deus é justo. Não, Deus é justo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O texto diz, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que essa menina, aleluia, chega, aleluia, para a mulher de Naamã e diz assim, ó, ah, se o meu Senhor, aleluia, estivesse em Israel, e se apresentasse diante do profeta, aleluia. Por que essa menina disse isso? Aleluia, porque essa menina tinha fé nele. Aleluia, que se ela se apresentasse diante do homem de Deus e o homem de Deus lançasse apenas uma palavra, teria milagre. Essa menina, creio eu, que ela era como aquele centurião de, aleluia, de Mateus 8, que o servo dele estava doente, aleluia, e ele vai de encontro de Jesus e diz, Jesus, eu quero que o Senhor vá lá na minha casa. Jesus, aí ele diz, não, mas não precisa. Não precisa, eu só preciso que o Senhor diga uma palavra. E eu tenho fé que o meu céu será curado. Aleluia. E o texto diz, aleluia, que Jesus olha para ele e diz, nem Israel eu achei, aleluia, um homem com tanta fé. E Jesus disse assim, vai, e assim seja feito como a tua fé. Levanta tuas mãos nesta noite para o céu, é o início desta campanha. Quem crê, aleluia, vai receber na primeira noite, na segunda noite, na terceira, até o término desta campanha. Você vai contar milagre, você vai viver milagre. Se você tiver fé, aleluia, não importa a situação que você está passando, não importa a situação que você está enfrentando, a Bíblia diz que o sonho pode durar uma noite, mas de
mas tem certeza que Deus pode fazer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O texto prossegue dizendo aleluia. E essa menina diz. E a mulher de Naamã, aleluia, eu creio, aleluia, que ela também, aleluia, dentro do coração daquela mulher, acende um milagre. Por isso que é bom, pastor, você estar perto de pessoa que tem fé. Glória a Deus. Nojo de chegar perto de crente que fica murmurando, que fica reclamando. Aleluia. Não tem coisa melhor do que você chegar perto de um crente, aleluia, e ele pergunta, e aí, meu irmão, como é que tá? Ah, meu pastor tá bom demais, aleluia.
seja o nome de Jesus. O texto diz, aleluia, que Naamã apresenta a carta que o rei da Síria enviou para o rei de Israel. E o rei de Israel se revolta, porque o rei de Israel pensava, aleluia, que o rei da Síria estava chamando ele de volta para o combate. Aleluia, e muitas das vezes, pastor, acontece isso no meio da igreja. Aleluia, muitas das vezes o pai está aí, aleluia, irmão Johnny, aleluia, se congrega conosco. Aleluia, irmão Johnny está para fazer um ano, está com um pouco, porque ele aceitou Jesus. A irmã Ana vai fazer dois, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E eu, aleluia, todo corpo que eu sou, aleluia, que eu sou convidado para pregar, ou então que eu vou visitar, eu ligo para ele e digo, irmão Johnny, aleluia, eu vou matar o canto, aleluia. Ele diz, eu vou também, pastor, aleluia. Louvado, às vezes, aleluia, a irmã é convidada para louvar, aleluia. E ela diz, pastor, eu vou louvar então canto, aleluia. Eu digo assim, eu vou também. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje, aleluia, muitas lideranças, aleluia, creio eu que esta aqui não é dessa forma, aleluia, estão, aleluia, pensando, aleluia, como, aleluia, este rei, aleluia. Só porque, aleluia, o irmão, aleluia, vai visitar outra congregação, pensa, aleluia, que lá, aleluia, ele vai obter o que ele não obter muitas vezes na sua congregação. Aleluia, não, querido, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos com uma coisa, meu querido, irmão, o mesmo Deus que opera aqui é o mesmo Deus que opera lá. Agora nós só precisamos discernir quem é de Deus e quem não é. Aleluia! Se o ambiente prega o evangelho da cruz, e o texto diz, aleluia, que por falta de espiritualidade, aleluia, o rei de Israel rasga suas vestes. Por falta de espiritualidade, não vai procurar a pessoa errada, porque antes dele sair da Síria, a menina disse que era para ele estar diante do profeta. Aleluia! E profeta, meu irmão, não é aquele, aleluia, que profetiza aquilo que tu quer ouvir. Aleluia! Porque hoje nós estamos num tempo, aleluia, que quando fala-se de campanha, pastor, aleluia, tem que ser a campanha da prosperidade. Tem que ser aquela campanha, aleluia, que você vem desmantelada e tem que permanecer desmantelada. É aquela campanha, aleluia, que você tem que renunciar, mas não renuncia. Aleluia. É aquela campanha que você tem que se arrepender, mas não se arrepende. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o texto diz, aleluia, que o profeta Eliseu, aleluia, ele ouve falar que o rei rasgou as vestes. E quando ele ouve, aleluia, falar, ele manda, aleluia, dizer que Naamã fosse ao encontro dele, fosse para a casa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, aleluia, nesta noite ser profeta de Deus para a tua vida neste lugar. Meu querido, aleluia, nesta noite, aleluia, eu quero declarar neste lugar para mim e para a tua vida, aleluia, que ainda nesta terra tem homem, tem mulheres de Deus que vai profetizar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, independentemente de qual seja a situação que você vai ter que passar e enfrentar, mas você faça para obter o milagre que você almeja, que você deseja. O texto diz que quando Naamã chega diante da, aleluia, perto da casa de Eliseu, Eliseu manda o servo e diz, ó, vai lá até o encontro de Naamã e diga para Naamã que ele vai ao Rio Jordão e lá mergulhe 7 vezes. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E o texto diz, aleluia, que
e não tem humildade, porque ele senta, aleluia, nas mesas dos pecadores e come com ele. Hoje, aleluia, é muita soberba, é muita desobediência e pouca humildade. O que a Bíblia diz? Carta, aleluia, do apóstolo Tiago: humilhai-vos perante ao seu Deus, e ele vos exaltará. O que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola? Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo ele vai te exaltar. Ei, meu irmão, deixa de se humilhar o homem da terra e apenas se humilhar a Deus, para ele começar a andar essa lepra, essa enfermidade da tua alma. Aleluia! A Bíblia diz que aleluia, que o orgulho e a soberba, aleluia, procede a ruína, e o final é a queda do espírito. O que era que Israel estava enfrentando? Queda no espírito. Deus dando chance para eles se humilhar, para eles voltar a reconhecer Deus, aleluia, mas não quis. Aí Deus olha, aleluia, para Naamã, que estava enfrentando uma enfermidade, não era no corpo, aleluia, mas era na alma, aleluia. Como hoje, pastor de Deus, aleluia, a maior enfermidade, aleluia, não é na carne, aleluia, é no espírito. Pessoas que chegam no culto, aleluia, não dá parte do Senhor, pode irmão, se acenda pensando que é dono da igreja, pensando que só ela, aleluia, aleluia, a sabichona no lugar, o sabichão, que se não for do jeito dela, do jeito dele, aleluia, vai sair, tem que aceitar. É, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa pra ti, aleluia, tu tem que entender uma coisa, que essa soberba, que essa orgulho, que essa falta de humildade não vai fazer você chegar em lugar algum. Só vai te tornar mais leproso. Naamã se indigna. Naamã diz assim, aleluia, aleluia, não é, aleluia, lá em Samaria, aleluia, que tem, aleluia, 2.000 com águas cristalinas, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Não era melhor, aleluia, ele ter dito, aleluia, para eu, aleluia, ir para lá e me banhar lá e ser curado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto diz, aleluia, que chega o cego, aleluia, e diz assim: meu Senhor, onde Deus não mandou tu fazer muita coisa não. Ô querido, aleluia, o que eu estou declarando nesta noite através do Espírito não é muita coisa não. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não é difícil não, meu irmão, se humilhar não. Não é difícil, aleluia, obedecer não. Quando se quer, não é não. Aleluia, Naamã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, o texto diz, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia, que o céu chega para Naamã e diz: Naamã, aleluia, não te pediu muita coisa não, ele só te pediu para tu ir no rio, mergulhar 7 vezes, Naamã, e tu seria curado deste teu mal, Naamã. Por que que tu não obedece, Naamã? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que
Se você não obedece quem você está vendo, como é que você vai obedecer a quem você não está vendo? Hoje, aleluia, o que está, aleluia, impedindo de muitos milagres não acontecer é falta de obediência. Samuel, escrevendo um dos seus livros, ele diz: ó, vocês estão se sacrificando à toa. Vocês estão fazendo, aleluia, holocausto à toa. Aleluia. Porque em vez de vocês se sacrificar, aleluia, vocês precisam obedecer. Porque o que Deus quer, aleluia, de vocês não é mais sacrifício. Porque tem pessoas que se sacrificam em tudo, mas não obedecem. E o que é a tendência? Permanecer leproso. Aleluia. Mas eu quero declarar nesta noite em nome de Jesus. E a partir, aleluia, desse momento, aleluia, quem não obedecia vai passar a obedecer. Quem não se humilhava vai passar a se humilhar. E aquele demônio que dizia que era para você permanecer desse jeito vai ser envergonhado. E o milagre vai chegar na tua vida. Louvado seja Deus. Eu tenho 38 anos. Eu tenho um filho de 18 e daí a menina de 9. Aleluia. Minha mãe, todo mundo ela vai lá dizer. Hoje ela não veio porque a minha irmã teve um menino ontem. E ela está com outro filho dela em casa cuidando, porque ela só vai sair do hospital amanhã. Mas se ela disser assim, pastor, meu filho sempre no pé dessa parede, ele passa o dia e o ensino. Aleluia. Louvado seja. Eu sou pastor local lá em Nova Vista, aleluia. Meu pastor presidente, ele mora em Fortaleza. Mas tudo que eu vou fazer, aleluia, uma mensagem dele para o pastor da igreja. Não tem autonomia para fazer e desfazer o que eu quiser ali. Mas eu não faço. Quando eu vou falar comigo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai fazer 4 anos que eu fui consagrado a pastor. Mas para poder essa promessa se cumprir, eu passei 6 anos e 7 meses esperando nela. Sem desobedecer a Deus, porque eu sabia que ela ia cumprir. Quando eu, aleluia, quando eu menos esperasse. Aleluia. Eu soube essa semana, pastor, aleluia, que um antigo pastor que dirigia a igreja que eu hoje dirijo, ele ficou doente. Aleluia. E até hoje o pai dele, a família dele, diz que eu roubei a igreja dele, que eu comei a igreja dele. Aleluia. E essa semana eu soube que lá no meio do hospital ele chamou o irmão dele e disse: se eu morrer, não é para matar o pastor Paulo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Querido, uma coisa eu aprendi obedecendo a Deus. A igreja não é glória em nada. Eu não obrigo ninguém a ficar, mas também não impeço de sair. Eu sempre digo: eu quero ir no céu muito grande obediente, mas não quero ficar nessa terra com a igreja de irmã dela. Uma igreja que não obedece a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, meu irmão, aprenda uma coisa. O texto diz que após, aleluia, os servos que eram obedientes, aleluia, disseram: meu Senhor, faça o que o homem está mandando. Se o homem tivesse mandado o Senhor fazer coisa pior, eu acreditaria que o Senhor fazia. Às vezes o pastor manda a pessoa fazer coisas simples e ela não faz. Quer fazer coisas mais difíceis. Isso dá mal. Dá errado. Às vezes lá na igreja, quando manda uma pessoa fazer uma coisa, eu gosto de fazer o quê? Se ela disser assim, eu gosto de fazer, eu gosto de louvar, eu vou louvar. Aleluia, aleluia.
Louvado seja Deus. Aí o Naamã cai em si e diz assim: então vou fazer isso. E o texto diz que quando Naamã obedece e mergulha 7 vezes, Naamã poderia ter ser curado da primeira vez, pastor, porque era Deus quem estava mandando. Aleluia! Mas era necessário Naamã cumprir, era necessário Naamã obedecer. Se o pastor determinou 7 quinta-feira, meu irmão, se hoje você obteve um milagre, vem às 6 e ainda resta. Mas se você não obter, aleluia, venha. Porque para muitas pessoas, pastor, o milagre não vai acontecer hoje. Deus vai determinar até o dia que você começar a obedecer. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Olha o teu nome. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, o segredo desta campanha para receber milagre é obedecer. Então obedeça. Obedeça. Aleluia. Salomão com toda a riqueza, Salomão com toda a autoridade, com tudo que ele mais tinha, sabedoria, terminando de escrever o seu último livro, Eclesiastes capítulo 12, no último versículo ele diz assim: ó, o fim de todas as coisas é obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. Sabe por que a igreja está passando por essa calamidade espiritual? Sabe por que a igreja, aleluia, é pouco testemunho? Porque está faltando mais obedecer. Aprenda a obedecer, amado. Aleluia. Pastor, mas o senhor é o nosso pastor aqui. Não sou. Aleluia. Mas
anjo levantado em você. Eu quero declarar nesta noite, Senhor, que a forma que Naamã mergulhou, Senhor, e foi restaurado. Eu declaro restauração nesse lugar hoje. Eu declaro restauração nessa rua hoje. Eu declaro restauração nessa localidade hoje. A obedecer ao único Deus Todo-Poderoso. Jesus, obrigado pela tua palavra. Jesus, obrigado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe esta obra, Senhor. Que o Senhor dê graça aos teus irmãos. Que eles, meu Deus, não venham, Senhor, olhar, mas que eles venham, meu Deus, falar como Pedro falou. Mas vai obedecer a Deus do que os homens fecham. E eu declaro em nome de Jesus que a tua igreja, meu Deus amado, não permanecerá desobediente, Jesus. Ela vai obedecer o que o Senhor manda. E nós vamos realizar. E nós vamos cumprir as maravilhas que o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga amém.